Olá pessoal, nessa aula nós vamos continuar abordando o assunto das redes neurais, tratando agora aspectos para a utilização de um número maior de camadas para considerar funções com a complexidade maior e tratar o aspecto da abordagem dos conjuntos não linearmente separáveis, né? Então a gente viu que lá na rede Perceptron nós temos um neurônio Perceptron e mesmo a utilização de uma combinação desses neurônios, nós temos uma limitação para a divisão entre as classes, né? Podendo apenas dividir uma classe. E agora a gente vai trabalhar com o conceito de multicamadas, com várias camadas, para estabelecer um poder de segmentação maior, de classificação maior para uma rede neural, né? E realmente abstrair esse conceito da utilização de uma rede complexa de neurônios. Então, na realidade, o que a gente quer agora é definir um conjunto de perceptrons divididos e ligados em várias camadas, tá? Então, eu devo estabelecer pelo menos uma camada escondida, que é o que a gente considera na literatura estrangeira como hidden layers, que vão ser as camadas ou camada que vão fazer uma interlocução entre as ligações da camada de entrada e a saída esperada na camada com o próprio nome. E nesse sentido, se eu estabeleço uma camada intermediária, eu tenho uma flexibilidade, né, para aproximar qualquer função contínua, né? Então eu consigo estabelecer isso com uma camada. E se eu tenho duas camadas intermediárias, aí eu já tenho um poder maior para aproximar qualquer função matemática. Então a ideia é estabelecer o nível de complexidade dos nossos conjuntos de dados e projetar uma rede que me permita uma quantidade de camadas necessárias para tentar encontrar aquela hipótese final para minha saída esperada a partir de uma entrada. Isso considerando o aprendizado supervisionado, tá? Então, essa é a estrutura que a gente vai agora com ampliação e ela ocorreu devido à limitação que a gente mencionou na aula anterior, de trabalhar com os perceptrons apenas no conceito de conjuntos linearmente separáveis. Essa estrutura ela limita muito o poder de computação da ideia para aplicações no mundo real. Então, grande parte das aplicações no mundo real elas demandam um conjunto ou uma hipótese realmente que não é totalmente linearmente separável, né? Não é tão simples assim de separar em duas classes básicas, né? Então, por muito tempo, essa ideia dos perceptos ela foi esquecida, mas logo em seguida, com a utilização de várias camadas, ela foi retornando com o conceito realmente de aplicar para uma maior quantidade de problemas do mundo real. Bom, então considerando esse aspecto introdutório da utilização de várias camadas, né, com o conceito do neurônio perceptron, vamos apresentar agora um exemplo que pode apresentar realmente a forma que a gente deve trabalhar com as camadas escondidas e qual é o poder que ela pode nos trazer, né? Qual o benefício em termos de extensão para apenas a utilização da junção dos neurônios do tipo perceptron em relação aos conjuntos linearmente separados, né? Então vamos considerar que eu tenho um conjunto que está definido aqui como quadrado, tá? Quadrado. Estabeleço outro conjunto aqui como triângulo. E aqui novamente eu considero um conjunto que tem elementos quadrados. A gente viu que quando eu trabalho com um elemento linearmente separável, eu não vou conseguir traçar uma reta que vai separar efetivamente esses conjuntos aqui, porque eu tenho mesmas propriedades, tá?
Então, agora, considerando que eu tenho uma camada escondida, né? Uma hidden layer aqui, que vai ser aplicada para esse exemplo, e as minhas entradas assumindo os valores de x1 e x2 diante dessa tabela, com essa abordagem da utilização de mais uma camada, eu consigo separar agora essa relação de dados, assumindo que eu posso traçar aqui duas separações para uma classe aqui central e outra classe que representa os mesmos elementos a partir de um conjunto de atributos que eu vou definir. Tá? Então, esse poder de utilização dessa camada escondida, ela me permite fazer agora essa classificação. E, portanto, com esse poder em mãos, né, com essa teoria associada à utilização de novas camadas, eu posso aumentar a minha capacidade de definição para as classes que eu queira tratar. Tá? Então, esse é o maior objetivo de entendimento para o Perceptron com multicamadas. Tudo bem, então vamos considerar agora esse exemplo para ver o que vai acontecer com a nossa tabela de saída. Então vamos pensar o seguinte, olha, eu vou considerar esse elemento como o primeiro neurônio, tá? Esse aqui. E aí na minha camada, cada neurônio vai ter uma função de ativação. E aí eu estou definindo aqui minha função de ativação como F1 e F2. E a gente vai já entender o que acontece com essas funções. Perceba que agora nessa rede, para cada neurônio eu vou definir uma função de ativação. Tá? Pois bem, então vamos começar a computar os nossos neurônios separadamente. Tá? E aí eu vou assumir esse neurônio com a função de ativação F2 e esse neurônio com a função de ativação F1 descritas aqui. Os pesos são todos mencionados, tá? A gente está considerando W1, W2, W3, W4, W5 como 1, que são esses pesos de ligação até a camada intermediária, e finalmente W6, que é esse elemento, né? Esse é o W5. Beleza, então vamos começar separando esse neurônio, tá? Da função F2 como sendo o neurônio 1. Então vou considerar aqui neurônio 1. Ele tem essa característica, tá? X1, X2. Tá? Perceba o seguinte, alguns autores e algumas definições consideram esse valor como sendo o próprio bias, tá? Ele vem no rótulo, mas a gente vai separar aqui para deixar mais claro como vai ser realizado o cálculo, né? E esse bias aqui tem um valor de 0,5. O x2 para ele tem um valor de 1 e o x1 também tem um valor de 1. Aqui a gente tem uma função de ativação F2 que é computada dessa forma. Então, como é que eu vou computar agora a saída para cada elemento da tabela? Então, considerando o x1 e o x2 igual a 0, a nossa saída para esse primeiro cálculo vai ser o bias, que é o nosso W0, né? Então, eu tenho W0. Vamos colocar aqui para deixar a função mais clara. W0 mais x1 vezes o W1, que é o peso, que já tem o nosso valor computado, mais x2 vezes o W2 aqui, que a gente vai colocar com o valor já que é 1. Então, essa é a função que vai me representar a saída, considerando F2. Então, eu vou fazer o cálculo agora. Então, W0 é 0,5 mais x1 é 0 vezes 1 vai ser 0, mais x2 é 0 vezes 1 também 0. Portanto, eu tenho 0,5 passando na função de ativação F2,
0,5 na função de ativação F2 vai ser 0. Tá? Então, para o elemento 0, 0, a saída vai ser 0, considerando esse primeiro elemento da camada escondida. Para o elemento 0, 1, nós temos 0,5, que é o W0, o bias permanece igual, mais 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 1, que é 1. Portanto, agora a gente tem F2 com 1 mais 0,5, que vai ser 1,5. Portanto, a saída é 1, sabendo que ele vai ser ativado se eu tiver maior ou igual a 1,5. Para o x1 igual a 1 e o x2 igual a 0, nós temos 0,5 mais 1 x1 vezes 1, que dá 1, mais 0 x2 vezes 1, que dá 0. Portanto, passando na função de ativação o valor 1,5, a gente tem como saída o valor 1. E, finalmente, com o x2 igual a 1, x1 igual a 1, x2 igual a 1, a gente tem 0,5 mais 1 vezes 1, que dá 1, mais 1 vezes 1, que também dá 1. E, portanto, F2 agora, na função de ativação, passa com o valor 2,5 e a sua saída é 1. Ok, o que acontece aqui é que eu já sei, para todos os elementos da minha tabela, qual vai ser a saída para esse primeiro elemento que eu considerei na minha camada oculta, né? E se a gente pensar o seguinte, esse neurônio aqui ele pode ser representado uma função, né? E essa nossa função ela pode ser considerada como OR, né? Se a gente considerar a tabela verdade, x0, quando x1 for 0 e x2 for 0, a saída é 0. Quando x1 for 0 e x2 for 1, a saída é 1. Quando x1 for 1 e x2 for 0, a saída é 1. E, finalmente, quando eles forem 1, a saída também é 1. Perceba que isso aqui é uma função, né? Uma função OR a partir de elementos de uma entrada. Ok, tudo bem. Agora vamos tratar o segundo neurônio. Neurônio 2. E aí eu vou usar para esse neurônio 2 a nossa função F1. Tá? Então, só trazendo aqui o desenho desse neurônio, agora a gente continua com x1 e x2. Tá? Esse neurônio 2 agora tem um bias de valor 1,5, que é o nosso bias. E a função que eu vou usar para ativar é a função F1 descrita no exemplo. Tá? É essa função aqui. Ok, então vamos agora ver a saída dele. Tá? Então vamos lá. Para x1, x2, o valor 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E aí, para a gente computar a nossa saída, né? Vou colocar aqui Alt para ganhar espaço. Vai ser o W0, que é o bias, mais qual é o valor dos pesos? Iguais, né? A gente tem os pesos iguais, a diferença só do bias. Então x1 vezes W1 mais x2 vezes W2. Ok, então vamos lá. 0, só que agora o nosso bias é 1,5, então eu tenho 1,5 mais 0 mais 0. Isso me remete a 1,5 na minha função 1 de ativação, ele vai ser saída 1. O próximo elemento eu tenho um bias de 1,5 mais 0 mais 1. Isso, ao ser utilizado na função F1, 2,5 na função F1 retorna 1. Mais uma vez, 1,5 mais 1 mais 0.
também vai retornar 1, porque 2,5 na função de ativação vai retornar 1. E agora eu tenho na função F1 o valor do bias, que é 1,5 mais 1 vezes 1, mais 1, mais x2 vezes 1, que dá 1, que vai dar 3,5 e a saída é 1. Bom, então, considerando a função f2 e a função f1, se a gente pegar agora como exemplo o ponto 0, 0, x1 e x2, ambos iguais a 0, x1 e x2 ambos iguais a 0 para o neurônio 1 e para o neurônio 2, essa saída eu já sei qual é o valor que eu tenho, né? Então, para essa saída aqui, se a gente considerar os pontos 0, 0, eu tenho que aqui vai sair 0. E se a gente considerar os pontos 0, 0 para esse neurônio, eu tenho que a saída vai ser 1. Ok, então agora o que eu preciso fazer é realmente o feed forward, que é passar as saídas de cada camada para chegar até a minha saída, a camada final, que é a camada de saída. Então, o que eu vou fazer agora é continuar o nosso cálculo para preencher a tabela a partir da saída e escolher uma função de ativação aqui para a nossa saída. Então, considerando que eu tenho 0 como saída, como vai ficar nosso cálculo? A mesma coisa. O out vai ser igual ao W0, tá? Quem é que é o W0? É o nosso bias, que vai ser 0,5 mais o x1 vezes W1 mais x2 vezes W2. Então, como estamos testando o ponto 0, 0, o que a gente tem é o W0 é esse elemento do bias, então eu tenho 0,5 mais x1, que é o valor 0, vezes o peso, que é 1, mais x2, que é o valor 1, vezes o peso, que é menos 2. Tá? Então, computando agora a nossa saída, eu tenho 0,5 menos 2, que vai me dar menos 1,5. Agora, a nossa função de saída para cá, eu posso considerar como sendo uma F3 e utilizar uma função de sinal básica, né? Por exemplo, se for maior ou igual a 0, retorna 1, se for menor, retorna 0. Então, considerando essa função f3, nós teríamos aqui como saída para 0, 0, o valor 0. Tá? Então, para 0, 1, nós teríamos 0,5 mais x1 aqui, para o 0, 1, ele sai quem? Para o 0, 1, ele sai 1. Tá? Então, x1 seria 1 vezes qual é o peso? W1, que é 1, mais x2 para o ponto 0, 1, a saída aqui vai ser 1 também. Então, 1 vezes o peso, que é menos 2. Então, para o valor 0,1, nós teríamos 0,5 mais 1, dá 1,5, menos 2, dá menos 0,5. Aplicada a nossa função de saída, nós teríamos 0 aqui também. Continuando aqui, para o ponto 1,0, nós teríamos 0,5 do bias, mais 1,0 retorna 1, então 1 vezes o peso, que é 1, mais 1,0 retorna 1, vezes o peso, que é menos 2. Tá? Portanto, aqui nós teríamos o mesmo valor, menos 0,5. E aí, passando na nossa função de ativação, nós teríamos a saída sendo 0. E, finalmente, para 1,1, nós teríamos
0,5 mais 1,1, ambos saem 1 e, portanto, tem a mesma configuração do cálculo, né? 1 vezes menos 2, que dá menos 0,5, assumindo aqui também o valor zero. Então, considerando esses pesos e considerando uma função de ativação aqui para esse neurônio, né? Essa relação de maior ou igual a zero sai 1 e menor sai 0, nós teríamos como saída da tabela todos os elementos com valor igual a zero. Agora, é o seguinte, eu quero fazer modificações nesse exemplo de forma que eu possa obter essa saída como uma porta Shor, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com modificações sobre esse exemplo para que eu possa obter essa porta Shor. Bom, então, uma primeira modificação a ser realizada, eu vou considerar agora que esse peso que leva a entrada 1 a esse neurônio vai ser menos 1. Tá? Então, eu vou considerar agora que ele é menos 1. Bem como esse peso que leva a entrada 2 para esse neurônio, também vou considerar menos 1. Na hora em que eu faço isso, a nossa tabela de saída para essa análise F1 vai ser modificada da seguinte forma. Então, o W0 passa a ser 1,5 mais x1 é 0, então não computa nada, mais x2 é 0, não computa nada. E ao aplicar a nossa função de saída F1 em 1,5, a gente retorna o valor 1. Para o x1, 0 e o x2 igual a 1, nós temos 1,5 mais 0 vezes W1, que é menos 1, né? E agora menos 1, que é 1 vezes menos 1. E isso me retorna o valor 0,5. E para a função de ativação F1, o valor 0,5 também retorna 1. A mesma coisa acontece com o x1 igual a 1 e o x2 igual a 0. Né? Então, fico agora com menos 1 mais 0. E, portanto, eu tenho agora o valor 0,5 aplicado à minha função F1 me retorna o valor 1. E, finalmente, quando x1 e x2 ambos tiverem o valor 1, nós temos 1,5 menos 1, menos 1. Isso me dá menos 0,5. Menos 0,5 aplicado à minha função F1 retorna 0. Opa, perceba que agora eu tenho uma função diferente para a minha F1. E se a gente pensar numa função diferente, né, a entrada dela vai ser 0, ela vai retornar 1. Quando eu tiver 0 e 1, ela vai retornar 1. Quando eu tiver 1 e 0, ela vai retornar 1. E, finalmente, quando eu tiver 1 e 1, ela vai retornar 0. Há uma função que se assemelha muito com essa estratégia, que é a função not end, né? Então, é a função NAND, que é a negação do end. Quando a gente tem 0, 0 no end, é 0. Então, negar esse 0 leva a 1. Quando a gente tem 0, 1 no end, ele leva a 0. Negar leva a 1. Quando a gente tem 1 e 0 no end, ele também leva a 0. Negar leva a 1. E a única condição que tem verdade na porta end é x1 e x2 como sendo verdadeiros. E aí a gente nega levando a 0. Portanto, eu fiz uma função NAND para essa saída daqui da computação desse conjunto que forma o neurônio. Ok, então agora eu preciso estabelecer algo que me permita fazer alterações aqui, porque a tabela que eu vou criar ainda assim não gera a porta que eu quero, que é a porta Shor. Por exemplo, se eu pegar o caso 0, 0, eu teria como computação agora, para 0, 0, esse é o valor de x1, que seria 0, e o bias é 0,5. Então,
0,5 mais 0 vezes o peso 1, aqui, ó, mais, quando eu tenho 0, 0, eu tenho 1 vezes o peso menos 2. Na hora em que eu faço essa conferência de pesos, eu tenho um valor que vai me retornar 0,5 menos 2, portanto, menos 1,5. E aí, por mais que eu defina uma função f3 aqui, de tal forma que ao passar menos 1,5 eu retorne o valor esperado, que é 1, né? Então, por exemplo, eu poderia definir uma função que, se o valor que eu quero aqui for menor do que 0, eu vou retornar o valor 1. E se ela for maior, eu retorno o valor 0. O que acontece é que quando eu fizer... Então, logicamente, quando a gente fosse preencher a tabela, eu estaria próximo de computar a função SHOR. Só que quando eu fizesse para o ponto 1.1, de acordo com os pesos que eu tenho e do bias, 1.1 me retorna 0,5 mais 1 que multiplica 1, né, menos 1 que multiplica 2. E esse valor me retorna 1,5 menos 2, que me dá menos 0,5. Ok, beleza. Aqui me remeteria ao valor 1. Até aqui tudo bem. Então vamos testar agora o ponto 0,1. Quando eu testar o ponto 0,1, o que vai acontecer é 0,5 mais 0 que multiplica 1 menos, né, 2. E esse valor aqui é menos 1,5. Tá? Então, teoricamente, pela nossa função f3, ele também entraria aqui. E aí a gente não consegue computar a função que a gente quer. Tá? Então, agora a gente vai ter que mexer ou nos pesos associados ou simplesmente no bias que a gente vai aplicar. Tá? Então, eu vou fazer uma alteração em ambos para a gente chegar na função que queremos, que é a função SHOR, que é o ou exclusivo. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho que dar um peso semelhante aos elementos e estabelecer um bias que condiza com essa função que eu quero, né? Que vai condizer com essa função que eu quero. Que é, vou supor agora que eu tenho pesos iguais, tá? Então eu vou trocar agora esse peso para 1 e vou trocar o meu bias para menos 1. Tá? Vamos agora aplicar os cálculos usando essa nova alteração para que eu possa preencher a minha tabela de saída. Então, quando eu tiver x1 e x2 inicialmente iguais a 0, ao passar pela computação de cada neurônio, eu vou considerar agora o x1', x2', e quando eu tenho x1 e x2 igual a 0 na entrada, ele me remete 0 e 1. E agora eu vou computar o valor de W0, tá? Que eu vou considerar aqui como sendo menos 1, que é o bias, que eu alterei, mais x1' vezes o W1, que permanece sendo 1, mais x2' vezes o W2, que eu vou considerar como sendo 1 também. Vamos agora computar essa tabela para ver o que a gente tem de saída. Bom, então W0 menos 1, mais, quando eu tiver 0 para x1', eu tenho 0 nesse termo, e aqui eu tenho 1. Portanto, a saída para essa configuração é 0. Quando eu tiver 0, 1 como dado de entrada, eu tenho x1' como sendo 1 e x2' como sendo 1 também. E, portanto, agora eu tenho menos 1 mais 1 mais 1, que me dá o valor 1, 2 menos 1. Da mesma forma que eu tenho 1, 0, eu terei as saídas novas para essas relações. Estou considerando que isso aqui é o meu x1' e esse é o meu x2'.
Então eu tenho a mesma coisa, menos 1 mais 1 mais 1, que me retorna o valor 1. E finalmente, quando eu tiver 1 e 1, o x 1 linha é 1 e o x 2 linhas, x2 linha é 0. E aí eu tenho menos 1 mais 1 mais 0. E isso tudo é igual a 0. Opa, perceba que agora eu consegui classificar bem, né? E aí, se eu estabelecer aqui minha função f3, de tal maneira que f3 de x vai ser igual a, se o meu x for maior do que 0, eu tenho como retorno o valor 1. Caso contrário, a gente retorna o valor 0. E aí, para preencher a nossa tabela, é basicamente uma cópia do que a gente estabeleceu para as nossas saídas. Então, x aqui não é maior do que 0, então eu retorno 0. X é maior do que 0 para a condição 0, 1, então eu retorno 1. Mesma coisa para esse elemento, retorno 1. E, finalmente, retorno 0 para essa saída, computando finalmente a nossa porta Shaw a partir do aprendizado, que é a mudança dos pesos que eu realizei dentro da minha rede e do bias para alguma saída que foi necessária. Bom, dessa forma nós conseguimos, né, uma rede Shaw. Entretanto, alguns elementos relacionados aos pesos das conexões e ao próprio bias foram modificados para a gente obter essa tabela de saída, né? Então, a gente modificou esse peso para menos 1 e esse também definimos como menos 1. Estabelecemos que essa é a função f2, que vai representar uma característica do OR. Estabelecemos que f1 representa a característica de uma porta NAND a partir dessas configurações de pesos. E finalmente nós mudamos esses pesos com valores iguais a 1 e esse bias para que a gente obtivesse um valor menos 1 associado. Tá? Então, com essa configuração, nós conseguimos demarcar a nossa, a partir da rede, né? Com a alteração desses pesos, nós conseguimos demarcar a nossa saída representando a porta Shaw.